Dali Di. Bem-vindos, pessoal. Chegando aí, tô vendo que o meu convidado ainda não tá na área. Já o Elvis tá entrando para bater um papo conosco. Vamos ver se ele já tá por aqui. Pessoal, só um minutinho aqui que vamos ver o que deu com Elvis. Elvis. Boa noite, galera. Vamos começar um papo. Mercado imobiliário versus mercado financeiro. Trazer o Elvis, sócio da Warren. O patrimônio. Espero que agregue para vocês aí, que vai ser bem interessante. Ele teve um probleminha ali, já tá ingressando aí, pessoal. Grande Fer. Os amigos aí entrando, prestigiando. Opa, tá na área, Elvis. Show de bola. Adicionar o Elvis aqui. Já vai dividir a tela com a gente. Pessoal, aproveite enquanto está aí. Você que gosta do mercado imobiliário, mas obviamente tem um perfil de investimento e opera também no mercado financeiro. Mande um aviãozinho aí, convide os amigos para chegar junto com a gente. Quem está com algum problema de conexão. Elvis, já está na sala, eu te mandei aí, mas tem algum erro. Ó, já me informou que tem algum erro ali.
Já vamos resolver, pessoal. Vamos ver se agora vai. Opa, agora sim. Boa noite, Custódio. Bora lá. Como é que tá, Elvis? Tudo bem? Tudo certinho. Pô, deu um probleminha aí na hora de entrar, mas agora já... Elvis, primeiramente, obrigado, né? Tempo. Sei que vocês hoje estão, não somente agora, né? Estão sempre corridos aí, sempre tem bastante demanda. E mais que agradecer o tempo, te agradecer a paciência da semana passada aí, os que acompanham, são do meu ciclo. A gente tinha uma Eu que te dou os live, parabéns aí pelo pô, filho que acabou de chegar. muito obrigado. 10 dias hoje, 9 dias, amanhã 10 dias. A gente estava pensando já no 10 amanhã. Tá uma felicidade incrível aqui em casa. Mas vamos lá, tá na hora de retomar alguns assuntos, os trabalhos, e vamos bater um papo sobre investimento. Acho que é muito legal, Elvis, a gente promover isso, porque de maneira geral, penso que é o mesmo público, né? Seja ele investidor financeiro ou investidor no mercado imobiliário, antes do financeiro e do imobiliário, a gente trata de um investidor, né? Então, acho que é muito interessante. Eu gostaria, antes de mais nada, te passar a palavra, fazer uma breve apresentação aí da sua pessoa, para que todos conheçam um pouco mais de você, e a gente aí entre no conteúdo aí para compartilhar com esse pessoal. Legal, Custódio, obrigado. Meu nome é Elvis, eu comecei no mercado aí em 2011. Ah, Lembro que um dos incentivos aí para começar no mercado financeiro veio de casa, veio da família. Foi, para quem se lembra aí, depois de 2008, em 2008, 2009, a gente teve alguns problemas da crise do subprime, enfim, nos Estados Unidos. Então, muita gente entrou naquele, né, fez alguns investimentos naquele momento. Uhum. E Pode seguir. fez alguns investimentos naquele momento e depois daquela crise, poxa, muita gente não sabia o que fazer, inclusive familiares. Então, sentimos a dor dentro de casa e aí, nesse momento, fui atrás de mais conhecimento. Então, em 2011, comecei no mercado e hoje sou um dos sócios da Warren, que vem com uma nova ideia aí de prestar consultoria de investimentos para os nossos clientes. Então, poxa, Custódio, no início aqui, né, falando do público, né, que você bem mencionou, Uhum. acho que a nossa preocupação é a mesma, né? De que forma a gente consegue ou acumular patrimônio para aquele investidor que é o investidor mais novo, que quer tomar mais risco, então ele precisa de investimentos um pouco mais arrojados, né? Ou conservar, gerir aquele patrimônio daquele cliente, daquela pessoa que já está, poxa, está com os seus 50, 60, já conquistou sua independência financeira, então ela está buscando mais uh, uh, uma, uma perpetuação do patrimônio do que alguma coisa mais arrojada. Então, acho que esse é o nosso cuidado diário, né, para com os nossos clientes. E acho que é uma das primeiras perguntas que aqui internamente a gente faz para os nossos clientes. Poxa, em que momento de Perfil, vida né? você está? É o perfil. Uhum. Exatamente. Então, em que momento de vida você está? Quais são as suas expectativas? Pô, a gente entra bastante a fundo em questões familiares, né? Enfim, é um planejamento financeiro completo da pessoa para daí sim começar a entrar nos detalhes de que tipo de investimentos esse investidor deveria fazer. E eu acho que deve ser muito do que vocês fazem aí também. Com certeza, cara. Eu acho que até aproveitando o gancho aí, hoje a gente, em Balneário, eu desconheço outra empresa que está dentro de uma metodologia a qual nós estamos, né? E essa metodologia, ela é
exclusivamente focada em pessoas, seja interna no B2B, né? Ou no B2C, independente de qual é a relação que a gente tem, seja com os próprios corretores, com a nossa equipe, né? Ou com os nossos clientes. Eu acho que esse entendimento, seja do momento de vida, ou para qual é a finalidade, né? A gente sempre brinca aqui no escritório que imóvel ele deixou de ser fim e ele é meio, né? Seja meio para investimento, meio para gerar segurança, conforto para a família. Então, acho que essa abordagem aí é fundamental e desde o começo aí que eu comecei as tratativas com o patrimônio, eu sinto isso, né? A gente tem uma relação de cliente aí também, então acho que isso é diferencial nesse momento. Mas, cara, falando de público, né? O que eu queria até desmistificar um pouquinho, porque eu não sou contra o mercado financeiro, muito pelo contrário, acabei de mencionar que eu sou cliente de vocês. É, Acho que você tem que comprar imóvel conosco, para ser nosso cliente também. Brincadeiras à parte, mas acho que esse cara ele não deve ser uma coisa ou outra, né? Eu acho que isso é uma situação saudável e até visto por essa dor que você e sua família teve na crise em 2008, se é algo genuíno de buscar informação e ter liquidez, né? Então, estamos agora no momento em que atravessamos aí, em que é importante também essa liquidez para atravessar por esse momento, seja empresário, né, seja as pessoas físicas, enfim. Mas o que eu queria entrar nesse embate com você, e até a gente fez a provocação de mercado imobiliário versus financeiro, para falar como esse público ele opera em diferentes mercados, mas ele tem o mesmo objetivo, né? O que vai mudar é muito o que você comentou, o estágio que ele se encontra, capacidade e em qual prazo ele tem para que esse investimento aconteça e retorne, né? Então, o que a gente comenta aqui no escritório e é nosso dia a dia é que muitas das pessoas hoje migram do financeiro para o imobiliário, muitas pessoas vendem do imobiliário para ir para o financeiro. Então, isso para nós nos dá uma convicção de que esse cliente está operando nas duas linhas, né? Vamos dizer assim, nas duas bases aí. E aí, falando disso, cara, eu queria debruçar um pouquinho de perfil, que é uma coisa que o mercado financeiro faz com muito mais profundidade, né? E aí você destacar hoje como que os perfis estão diante desse atual cenário aí de Covid, e desse momento de um pouco de incertezas aí, para não dizer várias incertezas, quais estamos atravessando. Legal. Bom, a gente teve uma mudança, a gente vem tendo uma mudança grande em relação à economia, a taxa de juros, né? Uhum. Poxa, em 2016 a gente tinha uma taxa de juros de 16%, né? De 14% ao ano, né? Para quem, poxa, a taxa de juros é quem mede as aplicações financeiras. Então, basicamente, a gente podia dizer que em 2016 a pessoa que não se preocupava, que não precisava fazer praticamente nenhum esforço, né, colocava lá em qualquer aplicação, ela conseguia a rentabilidade daquele tão sonhado 1% ao mês garantido, né? Era muito fácil conseguir isso. De lá para cá, e ainda mais agora, nesse momento de crise, a gente percebe que não só no Brasil, mas é uma política monetária mundial de baixar a taxa de juros, né? Para justamente você Estimular, né? expandir a economia, estimular a economia, expandir a economia. Então, naturalmente, você tem, né, o lado positivo, que a tomada de crédito começa a ficar mais barato, né? A gente vê em alguns casos agora já não fazendo mais tanto efeito, mas aí é uma outra discussão. Mas, de fato, ela ajuda bastante né, a economia, fomentar a economia. Então, poxa, para o investidor que ganhava, né, que estava acostumado a ganhar os 14% ao ano, agora ele está se deparando com um cenário de 3% ao ano. E uma inflação, né, uma inflação que a gente espera de 2020 de 2,2% mais ou menos. Então, ou esse investidor, ele obrigatoriamente ele tem que cuidar, zelar mais
pelo aquilo que ele conquistou, pelo patrimônio dele. Porque senão, poxa, imagina, você uma das né, premissas para você ter uma boa gestão, uma boa rentabilidade do seu dinheiro é quanto de juros você vai ganhar. Então, se você não né, deixar naquela aplicação lá, vamos pegar o exemplo da poupança, tá? Poupança hoje no Brasil, hoje em Itajaí, em Balneário Camboriú, a gente tem um valor aproximado de R$ 1 bilhão investidos na poupança. Então, a gente não pode desconsiderar esse número, é muita coisa. Muita grana. Então, vamos pegar né, a poupança como, a gente pode usar outros exemplos, mas a poupança aí como um investimento. Então, hoje a poupança, o resultado dela anual é de 2,10 ao ano. Não é ao mês, tá, gente? É ao ano. Se eu tenho uma inflação de 2,2 e a minha rentabilidade é de 2,10, estou falando que no final do decorrer, né, no decorrer de um ano todo, o meu patrimônio perdeu o poder de compra. Né? Tive uma rentabilidade negativa. Então, poxa, o investidor de fato ele tem que sair dessa zona de conforto, né? Então esse é um pouco do cenário que a gente está vendo agora. Algumas pessoas, né, as pessoas muito, por um lado, muito preocupadas em tomar muito risco, até porque a gente está num cenário mais controverso, mas geralmente são nesses cenários que a gente encontra bastante oportunidades. Mas aí, de novo, eu volto na história do perfil. Mas definitivamente poupança, previdência, né? Aí utilizando outros exemplos, previdências com altas taxas de administração ou de carregamento, títulos de capitalizações, né? Do nosso lado aqui, tá Custódio, são as pegadinhas, as aplicações financeiras que não fazem sentido para o investidor, fazem mais sentido para né, para Para a a instituição, né? instituição que oferece, perfeito, para a instituição que oferece, e não para o investidor. Então, hoje, mais do que nunca, e talvez um cenário que possa se perdurar por bastante tempo, né, esse cenário de taxa de juros baixa, o investidor ele tem que fazer o dever de casa dele. É procurar gente que ele possa, poxa, que ele confie, que ele possa né, consultar e ter uma assessoria, fazer o dever de casa dele, enfim, informação tem bastante aí para a gente mudar esse jogo. Legal. Eu acho que esse movimento agora, seja no meu mercado ou no seu mercado, ele é essencial, né? Porque eu não vou nem usar o termo investimento, mas 1 bilhão parado em duas cidades que a gente sabe que tem um potencial de riqueza muito grande, que é Balneário Camboriú e Itajaí, é muita grana, e isso na mão de empreendedores, empresários, é um dinheiro que certamente aí ele traciona e escala muito rápido, né? Então é um capital aí que as pessoas têm que se mexer, porque ganhar não é fácil, e perder é uma obrigação, não podemos, né? Não dá para desperdiçar capital. Cara, falando E de tu tomada falou de... só não Pode te falar. interrompendo, mas tu falou muito bem por esse lado também poxa, né, pensando aqui no local, é um dinheiro que poderia estar sendo empregado aqui. Uhum. Tá ficando na mesa de grandes instituições, mas poderia ser transformado em juros, né, em dinheiro mesmo poxa, para a economia local, para, enfim, fomentar novos negócios ou aquecer, né, o mercado é, de consumo mesmo. Então, poxa, bem legal. E tem, até, pessoal, eu vou trocar uma ideia aqui, falar de algumas situações bem agressivas que aconteceram agora em Covid, gente realizando aí 20% em 2 semanas no mercado imobiliário, né? Então até aproveita, se tem alguém, alguns conhecidos, amigos e tal, dá-lhe aviãozinho, convida essa turma, que mais adiante aqui a gente vai entrar e falar de percentual de algumas operações de casos reais que estão acontecendo, tá? Falando de tomada de crédito, cara, no meu mercado tem acontecido muito, e eu estou vendo até um movimento de empresários utilizando o mercado imobiliário para prospecção de tomada de crédito. Dentro dessa sacola de investidores, vamos dizer assim, né, dentro dessa gama de perfis, hoje há uma ousadia, investidores com uma ousadia ao nível de tomar crédito para ir para o mercado financeiro? Vocês têm esse perfil arrojado
É convencional? Não é? Hoje não tem espaço para isso? Como que você avalia isso? É que você falou de tomada de crédito, no meu mercado, no mercado imobiliário tem acontecido. E aí me deu esse estalo de te perguntar, acontece no teu mercado? Legal. Por aqui, quando, né, para esse tipo de investimento, assim, uma grande oportunidade, geralmente a gente está falando do mercado de renda variável. E é um mercado que ele possui algumas incertezas, né? Tanto de, poxa, globais, como a incerteza do negócio de cada setor. Por aqui, a gente tem uma postura geralmente um pouco mais conservadora do que outros players do mercado. Então, não sairia da boca da gente aqui né, de recomendar isso, porque acho que de fato seria uma coisa muito arrojado, né? Acho que não é legal. Extremo. O que a gente gosta é o extremo, seria o extremo, até porque, poxa, às vezes, né, você pode ter uma grande oportunidade, uma tendência de alta de algum determinado produto que pode gerar um bom rendimento, mas você não vai saber quando que aquilo vai acontecer. Então, poxa, pode durar muito tempo. E aí, será que aqueles juros lá que eu estou tomando no banco, ele não está me corroendo todo a rentabilidade que eu poderia receber? Então, atualmente, tá, Custódio, por mais que a gente tenha uma taxa de juros de 3%, conversando com alguns clientes empresários, na ponta deles, esse juros mais baixo ainda não chegou, na ponta do crédito. Então, acho que aqui no Brasil ainda não é viável esse tipo de operação. Agora, nós assessoramos nossos clientes também lá fora, né? Acho que hoje o investidor ele deve ter, e aí, né, por todos os riscos que a gente vem passando aqui, especialmente no Brasil, o investidor deve ter nós recomendamos, né, ter uma pequena parcela do capital dele investida no mercado internacional, tá? Poxa, Europa ou Estados Unidos, enfim. E aí sim, a gente já vê essa prática aí, essa prática acontecer, né? Porque, poxa, aí você consegue tomar um crédito de, às vezes, 50% do seu patrimônio, tá? Financeiro, a juros zero ou próximo disso, tá? 0,5% ao ano, já tive casos de tomada de juros de 0,5% ao ano ou 1% ao ano, tá? Então, aí eu acho que já faz mais sentido. Você não precisa ser tão agressivo assim para fazer com que essa alavancagem de patrimônio seja interessante, né? Você pode ter uma atitude mais conservadora que já vai ultrapassar esse custo do capital. Mas aqui no Brasil, vamos, né, pegar aí uma taxa de 8, 10, 12% ao ano, poxa, é inviável para a gente. Vai engolir É o inviável, é o tipo de investidor. coisa que a gente ainda não faz. Legal. Cara, que bacana isso que você comentou, porque a gente sabe que essa é uma realidade de juros baixos no exterior, ela não é uma realidade, vamos dizer, de agora, né? Sempre teve uma outra situação. A gente sabe que o crédito é muito mais barato. E aí, diante disso, até te pergunto, tu falou em patrimônio financeiro, né? Então tem lá, imagine um capital, X milhões, e acabo prospectando isso lá fora para reinvestir. Esse reinvestimento com essa prospecção, ela é exclusiva no exterior ou há um movimento de transacionar isso entre países? É uma dúvida que me surgiu diante do que tu me comentou agora. Ela é exclusiva para esse tipo de investidor, ela é exclusiva lá. Para Certo. pessoa física, ela é exclusiva lá. Legal, legal. Isso é muito interessante. É uma coisa que não é muito corriqueiro, vamos dizer assim, não é do dia a dia a gente usar esse termo, mas como você mesmo falou, a tomada de crédito vem acontecendo e no nosso mercado com muita velocidade, né? A gente teve aí números exorbitantes de migração de crédito imobiliário. Pessoas que tinham um contrato a 12% ao ano, inclusive se você tem um contrato de alienação fiduciária de um imóvel, ou se você conhece alguém
Vejo que tem corretores aqui também, se você tem clientes que tem, cara, esse é um ótimo momento para fazer uma migração de instituição, né? Muitas vezes a migração ela nem chega a acontecer, porque a própria instituição do momento ela acaba bancando esse tipo de vantagem financeira que você teria em outra instituição. E isso tudo vem em razão da Selic, né? A minha geração, a nossa geração, nunca havia experimentado isso, é a mais baixa da história. Então é um momento novo em a qual a gente tem que saber aproveitar e usar as ferramentas para aproveitar. E muito legal falar do crédito, porque eu participo aqui de uma mesa de empreendedores, de alguns amigos que são empreendedores, e a gente estava comentando tipo isso, né? O crédito é tipo a gasolina, né? Ele baixa na refinaria, mas não chega no posto. É mais ou menos por aí. A Selic despenca, mas quando você entra na instituição, parece que não mudou nada, permanece estático lá para você tomar esse crédito. Então, bem colocado da sua parte. Claro, para a gente entrar agora em casos reais, eu queria perguntar, porque isso é uma curiosidade que várias pessoas que investem no mercado imobiliário têm, e outras que saem do mercado imobiliário e vão para essa modalidade, que são os fundos imobiliários, né? Se você pudesse trazer acho que não a operação como um todo, mas o que ela tem trazido de retorno, até para, mesmo dentro do mercado imobiliário financeiro, eu conseguir criar um embate com a nossa realidade aqui da nossa região. Legal. Eu acho que existem algumas principais características, tá? Que são legais a gente colocar aqui. Então, os fundos imobiliários, eles são negociados no mercado no mercado da B3, né, que é a Bolsa Brasileira. Então, juntamente com as ações, né? Esse mercado, a característica dele é de ter uma alta liquidez. Em 2019, a liquidez diária era próxima de 50 milhões de reais diária. São as cotas, né, as negociações, é possível você comprar cotas de qualquer valor, então o investidor ele consegue ter um nível de diversificação interessante. Né, você tem 4 fundos lá, um fundo que está atrelado a um shopping, um fundo que está atrelado a um centro de logística e um fundo que está atrelado sei lá, a um centro de hospitais, por exemplo. Então, você com, enfim, R$ 1.000 pode comprar uma cota de cada ativo, então você consegue diversificar, o que acho que, né, nas nossas visões, em termos de diversificação, é bem interessante. O risco, assim como acho que no mercado físico, né, é o risco do empreendimento, é o risco né, hoje, por exemplo, é um risco de um shopping, né, não ter movimento, as lojas não conseguirem honrar com os seus aluguéis ou com as suas taxas, enfim. Então, o risco é basicamente o mesmo, né, as características de, liquidez são diferentes, essa questão da diversificação. Um fator interessante é uma isenção fiscal que existe para esse mercado. Então, você comprando uma cota de um fundo imobiliário, você tem direito a receber os aluguéis daquele empreendimento, né? Estes aluguéis que são depositados mensalmente na conta dos investidores, ele é um aluguel livre de imposto de renda. Tá? Então, acho que isso é bacana. Mas, obviamente, tem que ter o investidor para investir no mercado de fundos imobiliários, ele tem que também ter uma tolerância a risco. Eu vejo uma diferença muito grande que no mercado físico, você compra um imóvel, vamos supor, sei lá, tem uma grande oportunidade ali, você comprou um imóvel que era de R$ 1 milhão a R$ 500 mil. Eu acredito que o investidor, né, custódio, não vai estar todo dia, te ligando e perguntando, e aí, esse imóvel valorizou ou não valorizou? Valorizou ou não valorizou? Ou a cada hora, ou a cada momento, ou a cada instante. É uma coisa que ela vai precisar de um tempo para
um tempo de maturidade para você ter aquela valorização esperada lá e conquistar aquele 500 mil reais de valorização. Então, só que você não enxerga isso para investir, né, no mercado físico, você não enxerga essa alta, essa valorização ou desvalorização do mercado continuamente, constantemente. Uhum. Já na bolsa, nos fundos imobiliários, ela é diária, ela, cada segundo tem gente comprando e vendendo. Então, poxa, 3% de valorização num dia, 5% de desvalorização no outro. Então, o investidor ele precisa estar familiarizado com isso para não. Para a tolerância dele de risco estar, de fato, alinhada com esse tipo de produto. O que acontece quando você não tem essa tolerância ao risco? Você vai fazer um investimento num fundo imobiliário, e depois de 2 semanas ou 3 semanas o fundo vai cair, vamos colocar 5%, 10%, isso pode acontecer, e essa pessoa vai resgatar aquele valor com uma perda de 10% porque não aguentou, porque não conseguiu lidar com essa desvalorização. E o mercado a gente sabe que é feito de ciclos, né? Então, a forma de você investir, na verdade, é justamente o contrário. É quando caiu 10%, quando caiu 20%, quando caiu 30%, que é o que está acontecendo agora, tanto com o mercado de fundos imobiliários ou de ações, de uma extrema desvalorização, esse é o momento de provavelmente você investir nesse tipo de mercado. E daqui a 1 ano, 2 anos, quando a gente brinca, quando esses investimentos estiverem saindo lá na capa da revista Exame, que for o melhor, é o melhor indicador, tá? Um dos melhores indicadores. Quando está saindo na capa da revista Exame, ou no Jornal Nacional aqui, que é o melhor Passou o bonde. investimento, que tem que comprar, é nesse momento que o investidor tem que estar vendendo, quando o mercado está bem aquecido. Então, eu acho que, de novo, esse alinhamento de perfil, né, de tolerância ao risco, eu acho que é bem importante e o que difere bastante em relação ao mercado físico. E aí eu já vou até complementar, que eu acho que é super importante, a diferença que também para o mercado físico, eu não sei, pode falar se vocês atendem os teus clientes só no mercado, só na região aqui de Santa Catarina ou lá fora, ou fora do estado também, mas eu vejo que, poxa, tu consegues, atendendo os clientes só em Santa Catarina, tu consegue ter um acompanhamento melhor dos imóveis, do empreendimento e saber se aquilo está indo legal ou não. Se o investidor começa a diversificar muito, poxa, compra né, através dos fundos imobiliários, compra um imóvel, poxa, aqui no sul, lá em São Paulo, e de cada setor, poxa, ele tem que estar acompanhando muito, porque senão ele perde perde a gestão desse patrimônio. Então, acho que isso é uma coisa que tem que cuidar e que se diferencia bastante também. Aproveitando o gancho, o que nós acreditamos aqui na CR, tá? Não tem como, né? O mundo agora, atualmente, aí mesmo, tem surgido especialista para tudo, né? Especialistas de plantão, vamos dizer assim, do momento. Não tem como você se especializar em muitas coisas, em muitas regiões. Por mais que a nossa micro-região, há um estudo aqui que nós estamos construindo uma metrópole horizontal, né? Porque hoje, se a gente pegar de Porto Belo a Barra Velha, nós nos conectamos, né? Isso tem um potencial de 2 milhões de pessoas nessa região. Então, além de todo o eixo de riqueza, nós mencionamos aqui de poupança, Balneário e Itajaí, falamos de 1 bilhão. Mas quando a gente fala de todo esse eixo, olha o eixo de riqueza que nós temos, os portos, o escoamento de riqueza para o 101, alguns setores aí como o têxtil que está aqui ao nosso lado. Então, muitas coisas positivas. E o que nós entendemos aqui? Eu não tenho como atingir vários mercados, por isso que a gente hoje é extremamente focado e especializado em Balneário Camboriú e Praia Brava, né? Estamos no município de Itajaí? Sim, estamos no município de Itajaí, mas entendemos que essa é a nossa praia, vamos dizer assim, e nós não entramos nem no centro da cidade, né? Inclusive em Balneário Camboriú, para você ter ideia do nosso posicionamento, Elvis, nós só atendemos área nobre. Hoje, se o imóvel estiver fora da região de Atlântica e Terceira Avenida, nós não atendemos ticket baixo. Por quê? Porque você tem que ir nichando, né, e se especializando para que realmente você tenha o domínio da operação,
né, e que consiga fazer a gestão de expectativa desses clientes, consiga dar números para projetando o futuro, enfim, como que vai acontecer a valorização, os projetos que envolvem essa localidade. Então, tudo isso eu concordo contigo, né, e esse é o nosso pensamento aqui também. Falando até dessa obrigatoriedade do movimento nesse momento, seja você que tem capital ir para o mercado financeiro ou vir para o mercado imobiliário, porque deixar parado é perder dinheiro neste momento, o que a gente tem feito aqui, tá? Eu tenho alguns cases, um deles é muito emblemático, né? Eu me lembro que eu cheguei a documentá-lo em razão da desconfiança que gerava eu trazer os dados, mas eu tenho, inclusive, é um estrangeiro, é um cliente do Mercosul que investe conosco, e a gente conseguiu operar com 94% num outro momento, não é Covid, tá? 94% de lucro em 10 meses, né? Então, trabalhamos aí na casa de 9,40 ao mês, isso com uma das principais consultoras aqui da região, mas é o quê? Trabalhando em ciclo, que é o que você comentou também, né? No nosso mercado aqui, muitas pessoas não entendem, né? Mas nós, como brokers, vamos dizer assim, a gente ganha e faz muito mais operações em dois momentos. Quando o mercado está em baixa, que é o momento que a gente tem agora, porque muitas pessoas têm a necessidade de retirar esse capital, de transformar esse patrimônio em liquidez, levar para outros locais, e tem muita gente de olho na cidade querendo colocar dinheiro, né? Então temos alguns mercados aí que estão crescendo, tem muita gente que tracionou nesse momento, e esse mercado esse capital vem para Balneário Camboriú, para a região, porque nós hoje atendemos basicamente, né? Hoje, porque eu digo basicamente, porque nós já quebramos a barreira, internacionalizamos a cidade. Hoje a gente tem portugueses, né? Recentemente estava com um empreendedor e ele colocou que uma family office da Suíça investiu com ele aqui na Praia Brava. Então, assim, a gente já quebrou essa barreira do Brasil, mas a nível geral, o Brasil inteiro investe aqui, né? Então, eu acho que essa é uma grande sacada e por isso que a gente também se especializa nessa região, porque tem muito campo aqui dentro. Eu não preciso de muito mercado para ter bons negócios, né? Já dei uma pincelada aqui, Elvis, já dei uma instigada aí. Eu até quero falar de um resultado que teve Legal, agora. legal. Parabéns, poxa. Os números daí são bem interessantes. Não, é bem expressivo e basicamente, pessoal, para vocês que acompanham, o que a gente fez para gerar esse lucro, seja você do mercado, seja você investidor? A gente trabalhou com fluxo de caixa, né? O imóvel, eu vou contar algo que isso é da minha infância. Minha família sempre teve a veia da venda, então viveu sempre de comissões, né? O que difere os mercados e as comissões que tu trabalha é o valor agregado do produto que você vende, né? E o mercado imobiliário, ele acaba dando um potencial de ganho para os investidores muito grande, porque os contratos são muito altos, né? Os contratos são volumosos, mas nem sempre você trata de grandes volumes, né? Então, posso dar dois casos agora aqui. Até eu vi que a CN Construtora está aí. A gente fez uma operação com a CN há pouco. Ontem eu validei ela com o investidor, onde nós conseguimos 104%, né, sobre o capital investido, porque eu trabalho com fluxo. Então eu pego esse cara no momento, eu coloco ele na posição, né, de entrar num produto imobiliário, no momento que ele vai ter a primeira curva, que é a curva de lançamento, e logo depois do lançamento a gente consegue revender essas unidades, né? Então, mencionei a CN, o caso que nós tivemos de 94%, foi um caso que investimos com a Embraed. Obviamente que a Embraed não tem essa participação, a gente utilizou o ativo dela como meio para atingir essa rentabilidade, né? E isso foi o quê? Curva, é produto, né? A construtora tem a grande expertise de acertar o produto, de ler o mercado, ver o que o mercado vai consumir e o que vai valorizar. Então a gente coloca o investidor e retira ele o mais breve possível, porque aí eu trabalho o valor de valorização sobre o contrato, mas eu trabalho a rentabilidade somente sobre o valor pago. E aí me potencializa demais esse resultado, né? Sabendo operar dessa forma.
Um outro formato que teve agora, que foi muito expressivo aqui, isso realmente é uma jogada especulativa, né? Mas uma propriedade destacada aqui na cidade, não vou mencionar a avenida, porque até são poucos imóveis que ainda há nela disponíveis, mas tratando-se de Atlântica e Brasil, né, um desses dois eixos, os principais eixos da cidade, teve agora uma operação aí em que em 2 semanas, né, foi feita uma aquisição aí na ordem de 5 milhões e próximo ao 14º dia houve um repasse dessa propriedade a um valor de 6 milhões de reais. Então, a gente vê aí uma operação de 20% de lucro sobre o capital investido dentro de um mês, né? Obviamente que para ter esse ganho, eu até fiz uma conta aqui, o investidor operou com um recebível em 18 meses, né? Mas eu trazendo essa rentabilidade para ser recebido em 18 meses, a gente conseguiu operar com 1,1 ao mês, 1,11 para ser preciso, né? 1,11 é muito expressivo isso mensalmente, isso trabalhando no mercado imobiliário, numa posição agressiva, né? Extremamente agressiva, com cautela. A gente estava embasado com estudo de potencial construtivo sobre essa propriedade, foi apresentado isso, até teve uma hipótese de trazer mais de um investidor para cotizar isso, mas um apenas acabou enxergando a oportunidade, investiu e faturou, né? E o que é legal do mercado imobiliário? Que tem várias maneiras de você faturar com isso. Vou dar um exemplo. Essa propriedade ela tem potencial construtivo para edificações. Esse segundo player, né, essa segunda posição dentro do negócio, ela ainda tem margem para ganho. Por quê? Obviamente, a gente chama aqui de operação 10%, vamos dizer assim, onde a gente faz 2 vezes a mesma operação, né? Em que agora a gente traz uma construtora para maximizar de novo o patrimônio desse cliente que entrou na posição de 6 milhões. Né? Então, hoje, inclusive, eu aprovei no dia 15 com uma consultora aí que tem mais de 30 anos aqui do mercado, uma garantia de retorno de capital, né? Colocando um stop de 20% ao ano para 5 anos. Então, eu tenho aí 60 meses, né? Então, é uma posição muito atrativa em que a gente conseguiu desenhar fluxo financeiro na saída. Né? Porque é uma grande dor do nosso mercado, é onde você surfa a onda, usufrui disso, é a liquidez do mercado financeiro, né? O qual o mercado imobiliário não tem essa mesma liquidez. A gente sabe e não há como lutar contra isso, né? Obviamente que um ou outro produto tem mais liquidez, mas não é imediata como o mercado financeiro. Mas a gente acredita que bem formatado, bem assessorado, é possível fazer isso no mercado imobiliário físico, né? Ter esse tipo de liquidez e ter esse tipo de possibilidade de maximizar o patrimônio. Então, esses foram algumas coisas que a gente operou agora dentro desse cenário, né? Esses mais 2 aí, mencionei até uma das construtoras e esse do terreno, são agora cenários do Covid, né? Então, são internos, e aí agora eu volto a bola para ti, para a gente até fazer esse embate aí, mercado financeiro, mercado imobiliário. Eu trouxe alguns números aqui do mercado imobiliário para que você traga números aí do mercado financeiro. Sei que nem Tá sempre difícil de bater esses números aí, hein? é agressivo, né? E sei que também histórico não vende percentual futuro, né? O que passou, Isso passou. A aí. gente tem que estudar para criar novos, não é garantia de Tá próximo. certo. Mas gostaria Não, que você eu acho falasse que... um pouco disso aí. Não, legal. Acho que essa máxima aí, eu começo com ela. Resultados passados não são garantia de resultados futuros, de rentabilidade futura. Então, a gente se preocupa muito com deixar as expectativas, os produtos muito bem alinhados com o cliente. Então, a oportunidade é o mercado que vai entregar para a gente, né? O mercado que vai gerar essa oportunidade. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando, às vezes em momentos mais cautelosos, que foram esses últimos 2 meses, 3 meses, né? Em momentos mais
complicados, poxa, o investidor ele tem que recuar um pouquinho, tem que ter mais, sempre tem que ter aquela reserva de emergência, aquele caixa de 20, 30, às vezes até 40% do patrimônio, que é super interessante. A gente cultua muito isso aqui. As pessoas falam, às vezes as pessoas não entendem, elas falam, poxa, mas eu estou aqui né, porque o caixa, né, ele tem, ou para os investimentos, pô, são 3 premissas: liquidez, rentabilidade e o risco. Então, o caixa, você abre mão, você tem que abrir, você abre mão da rentabilidade, mas você ganha um ativo super conservador e com bastante liquidez. Então, às vezes, o investidor fica 6 meses lá com um ativo, poxa, que não está rendendo tanto, mas que tem uma liquidez grande e fala, não, pô, por que isso? Vamos investir, vamos transformar esse dinheiro em alguma outra coisa. Então, são momentos como esse de agora, né? Poxa, de uma super crise, que às vezes a pessoa... Porque esse é uma questão para todos, na né? marra, né? Um aprendizado na marra, às vezes... E aí poxa, alguma questão familiar, alguma questão de viar, enfim, são várias situações que você precisa ter um caixa, né? Tanto oportunidade como para emergência. Então, a gente cultua bastante isso, acho que é muito importante. Mas voltando um pouquinho, o nosso processo aqui de consultoria, tá? Poxa, é muito de longo prazo. A gente gosta de atender o nosso cliente e aí, depois de um tempo, atender, né, o filho dessa pessoa, depois o irmão, enfim, a família toda. Então, realmente é um trabalho muito de longo prazo e de confiança. Então, vou puxar lá para 2016, né, quando a gente... Foi mais ou menos o tema, o início da nossa conversa aqui, mas quando a gente tinha uma taxa de juros altíssima, nós já olhando para o futuro, né, e não olhando para o que rendeu para trás, mas sim tendo uma expectativa para frente, a gente imaginava que teria uma redução da queda da taxa de juros, né, que estava em 14% na época. O que nós fizemos? Obviamente não imaginava que ele viria para 3%, né, que está agora, mas, poxa, algo em torno de 8%, de 9%, de 7%, que eram as mínimas históricas que o Brasil, né, do Brasil. Então, diante disso, a gente sugeriu para os clientes que poderiam ter os seus investimentos, né, abrir mão de liquidez, ou seja, ter seus investimentos travados por mais tempo. Esse mais tempo que eu falo é 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, a gente tem esse tipo de perfil de investidor que quer deixar 5 anos o capital lá, ele está preocupado, de fato, com a independência financeira dele, com a aposentadoria dele. Então, a gente usa muito essa questão do prazo. Então, o lado bom é que hoje a gente tem investidores que estão com esses títulos dentro da carteira, recebendo 12 ao ano, 15 ao ano, até 18. Esse é o lado bom. O lado ruim é que aos poucos eles vão vencendo. Né? Esses títulos vão vencendo e a gente não tem como renovar. Dá uma dorzinha que eles estão vencendo, mas assim, foi uma oportunidade que, poxa, lá atrás esses títulos nos deram. Então, como eu falei, é um mercado que sempre vai... tem que ter muita calma, mas o mercado sempre vai dar grandes oportunidades, né? Então, e aí, de novo, o nosso trabalho aqui não é um trabalho de curto prazo, de vir aqui, poxa, comprar algum ativo e depois ir voltar. Não, é uma coisa, poxa, contínua. Isso lá atrás, tá? E aí, hoje, Custódio, a gente, como eu já te falei aqui, a gente sempre teve uma postura mais conservadora, tá? Então... No final do ano, a gente gosta muito de traçar estratégias com o nosso cliente, ou seja, tenho 10% em renda variável, 90% em renda fixa, por exemplo. Se a renda variável subiu muito, foi para 20%, a renda fixa, né, em termos de porcentagem de alocação, não de rentabilidade. Né, eu tinha aqui de 100 reais, pô, 90 reais está em renda fixa e 10 reais estão em ações. No final do ano, essa renda variável foi para 20 reais, ou seja, teve uma valorização de 100%. Tá? E o meu patrimônio de renda fixa caiu para 80. Poxa, se eu tracei a minha estratégia de ter 10,90, o que eu deveria fazer? Vender um pouco dessa minha renda variável, que foi de 20, né, voltar para 10 e aumentar um pouquinho a caixinha de renda fixa. Então, foi um pouquinho disso que a gente fez, até não foi no final de 2019, foi um pouquinho antes.
com alguns clientes que a gente tem isso bem traçado. Então a gente até passou um pouco de calor, né, que a gente fala no mercado, um pouquinho de incômodo, porque o mercado, né, o mercado de renda variável continuou subindo. Uhum. Mas, poxa, o importante é você seguir a estratégia. Então, vender um pouquinho mais lá na alta, recolhi e tal, e agora esse cliente ele está de novo com o que aconteceu? A renda variável que era 10 foi para 5, mas aqueles 90 de renda fixa foram para 95. Então, resgatar um pouquinho de renda fixa e a oportunidade, né, respondendo a tua pergunta de agora, poxa, comprar um pouquinho de renda variável. Realmente, o Brasil teve a maior queda em dólar das bolsas mundiais, é a bolsa que está mais desvalorizada, porque o dólar subiu bastante, a bolsa caiu. Eu devo estar, isso aí em números mais ou menos são 55%, eu acho, no ano de queda em dólar. Nossa, agressivo. Então, existe muita empresa boa que está sendo negociada a preço abaixo do seu valor patrimonial. Empresas sólidas, eu não estou falando de empresa pequena, que a gente não conhece. Empresas AAA, dupla com ótima classificação de risco. Então, Tá aí boas oportunidades, né? boas oportunidades, mas aí, de novo, é aquela conversa próxima com o cliente para não, né, a gente não sabe se essa valorização vai acontecer hoje, amanhã, depois. Eu acho que a nossa vida vai se normalizar, né, poxa, só com realmente uma vacina, alguma coisa assim. Eu acho que, né, até isso acontecer, as incertezas ainda vão estar estão ainda muito altas. Então, para o investidor que talvez queira especular, poxa, eu já acenderia uma bandeira, né, uma luz aqui amarela ou vermelha, e fala, acho que não é tão interessante, acho que não é o momento. Agora, Uhum. poxa, quero investir, quero ser um investidor, né, eu quero ser sócio de uma empresa ou ter cotas dessa empresa e achar que ela, né, que ela aguenta essa crise de agora e que ela vai trazer um bom retorno no médio e longo prazo, porque eu acho que o Brasil, né, a gente também não, a economia não vai acabar, então em algum momento a gente vai começar a ter mais bons resultados. Eu acho que vale a pena sim, eu acho que é interessante. Acho que a gente está num momento muito bom para isso, inclusive, tá? E aí, pô, me estendendo mais um pouquinho, ah, números, tá? Os números de pessoas que negociavam ações na bolsa, por exemplo, ele saiu de 1 milhão para 2, mais ou menos, aproximadamente. Nos últimos tempos, aí, a gente teve um aumento de 500 mil CPFs dentro da bolsa. E agora, nesses últimos meses, que foram desastrosos, assim, uma rentabilidade, né, uma desvalorização muito grande, a gente percebeu que nenhum investidor pessoa física está resgatando, está saindo, então é sinal de que né, todos os agentes do mercado vêm fazendo um trabalho legal de educação financeira. Legal. Que é a premissa que a gente fala, que é compra na baixa e vende na alta. A maioria das pessoas faz o contrário, vai vender agora Uhum. na baixa e comprar, como a gente falou anteriormente. Então, é um trabalho que a gente gosta de educação, né? A gente faz bastante. Eu acho que esse talvez seria o momento, claro, dessa oportunidade. Eu acho que seria um momento legal, mas, de novo, sempre conciliando com o perfil, objetivos do investidor, que cada um tem o seu, né? Não existe uma fórmula mágica, não existe aqui do nosso lado o melhor, aquela pergunta que a gente não consegue responder, qual que é o melhor investimento, ou né? Poxa, são fórmulas específicas para cada tipo de investidor, para cada situação financeira O melhor para das mim nem pessoas. sempre é o melhor para você, né? Parte Exatamente. desse princípio. Cara, como o tempo voa, né? Dá para ficar batendo um papo aqui durante bastante tempo, a gente já vai estourar 1 hora aí. Tá bom, a gente tá vendo que tem muita coisa em comum aí, hein? É verdade, dá para explorar, mas eu quero dar oportunidade para você. A gente tem poucos minutos aí, tá? Então, pedir para que você seja breve. Eu acho que tem uma grande sacada aí, né? Que vocês viraram o modelo, a chave, né? E falar um pouquinho de como vocês estão operando agora nessa assessoria, que nesse momento agora eu acho que é muito interessante, né? Até para tirar o próprio conflito, né? Que eu acho que é a base aí que vocês utilizaram para virar o modelo
e sempre digo que o que vira jogo é modelo de negócio, né? Então acho que é bem interessante você só dar uma pincelada sobre isso, Elvis, para que a gente possa. Vou falar, tá bom, legal. Mas de uma forma bem rápida, assim, a gente não inventou nenhuma, a gente não está inventando nenhuma roda aqui, a gente olhou para o mercado lá fora e percebeu que principalmente o americano e o europeu estavam, o mercado financeiro necessitava de mais transparência. Só de colocar um dos casos lá que eu já citei da crise do subprime, muitos investidores acabaram comprando os títulos podres por conta de uma cadeia de incentivo de comissões muito alta. Ou seja, pegou um monte de ativo lá que não tinha valor nenhum, colocou um nome bem bonitinho naquele ativo, começou a entregar 10, 15, 20% de comissão para o mercado como um todo, e aí muita gente comprou aquilo. Né? Existe um filme bem legal que fala sobre o aquele subprime, que é o A Grande Aposta. Sim. Tá no Netflix, é bem legal, fica aí já uma dica para a turma, mas ele tem, em alguma parte do filme ele retrata bem isso. Então, poxa, a transparência, né? Eu estou desse, né, o lado que eu estou do outro lado do cliente é de fato para prestar um serviço de consultoria, enfim, de não conflitado. E aí, se tu me permite, eu vou, poxa, talvez pegar, já que a gente está fazendo esse embate, talvez dar um exemplo com o mercado imobiliário. Poxa, vamos supor que, né, vou colocar aqui uma das consultoras que eu gosto, que eu admiro aqui, a Embraer, por exemplo, já citou também, dentre várias, mas, poxa, tem a Embraer e que tem um ótimo produto e tem uma consultora XYZ de São Paulo, por exemplo. E aí o cliente pede uma oportunidade e você oferece a consultora XYZ de São Paulo, porque às vezes a oportunidade não é mais interessante do que a da Embraer, mas o cara paga 5% ou 10% de comissão. Então, é esse o conflito que existe também no mercado financeiro. As figuras enfim, das empresas, de bancos, enfim, não quer. O modelo é movido. Então, para finalizar, a gente quis sair desse conflito. Então, hoje em dia, a gente não recebe comissão, a gente devolve todas as comissões para o nosso cliente, cobra uma taxa fixa ao ano e que acho que deixa o consultor muito mais alinhado com os seus clientes para gerir o patrimônio deles. Pô, eu acho muito interessante quando vocês me apresentaram um modelo. Eu me lembro que isso foi até presencial aqui, cara. Eu falei, pô, isso aí é uma. Acho que, como você falou, não é inventar a roda, né? Já acontece e acho que tem uma tendência muito forte para acontecer em outros mercados também. Tá aí até a Ludmila, que conversou comigo e fez esse alinhamento. Então, acho muito bacana, acho que vocês vão prosperar, tracionar, né, com esse modelo aí de uma maneira muito rápida. Elvis, vai estourar nosso tempo, cara. Eu quero te agradecer as pessoas que nos acompanharam aí, estiveram conosco. Acho que tem muita coisa para a gente falar e trocar ideias sobre isso. Vamos pensar aí, de repente, numa próxima oportunidade para a gente trazer outros temas. E para quem tem pergunta, né, se quiser depois me enviar, pode me mandar um direct ali, que a gente busca responder, busca passar algo. Eu vou marcar também o Elvis, né, ali no meu Instagram, para que vocês possam ter o contato dele, aí, o contato da Patrimônio, e caso necessitem dessa assessoria financeira aí. E precisando vir para o mercado imobiliário, estamos aqui, né, com toda essa bagagem aí. Recentemente completamos 9 anos de escritório, mas estou com 15 anos aí de mercado, especificamente aqui, então vivo diariamente isso de maneira intensa, e da mesma forma que vocês vivem o mercado financeiro aí. Cara, muitíssimo obrigado. Passo para você as palavras finais e é isso aí. Parabéns, Custódio. Acho que obrigado pelo convite. Eu acho que fazendo o que é certo para o cliente, acho que a gente vai longe aqui, independente do setor, acho que esse é o foco principal.
e estamos prontos para as próximas. Eu vou dar uma dica para a turma que está aí agora. Para quem está mais começando, tem um livro que chama, aqui acho que, bom, Papo de Grana, acho que vai ficar, tá? Um livro bem bacana que ele dá os primeiros, algumas dicas bem legais para quem quer focar no seu planejamento financeiro, no longo prazo, independência financeira. Se quiserem mais algumas informações, é só me procurar ali pelo Instagram que a gente recomenda, eu passo os links e tudo mais. Mas obrigado, Custódio. Grande abraço. Show de bola.